Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente ao 12º ano, uma questão que incide então em equações com exponenciais e uma equação onde é necessário utilizar a estratégia de mudança de variável. Bem, durante este mês farei todos os vídeos que farei, colocarei então aqui o rei Eusébio no canto direito superior da vossa imagem. Isto foi a forma que eu encontrei de fazer uma homenagem a um dos meus grandes ídolos, o grande rei Eusébio, jogador do Sport Lisboa e Benfica. Bem, determina então o conjunto de solução da seguinte condição: é elevado a menos 0,04x mais 3 igual a 6e elevado a menos 0,08x mais 2. Bem, para resolver esta equação, vou então colocar todos os termos no primeiro membro e deixar o segundo membro vazio. Vou então começar por aí. Isto fica então E elevado a menos 0,04x mais 3. Este vem para cá e fica negativo. Menos 6e elevado a menos 0,08x. O 2 também troca de sinal. Menos 2 igual a 0. Vou fazer aqui umas pequenas simplificações. Bem, vou colocar até este termo em primeiro lugar. Menos 6 é elevado a menos 0,08x mais e elevado a menos 0,04x. Estes dois termos não dão para adicionar, porque o expoente é diferente. Depois aqui o 3 menos 2, isto dá mais 1 igual a 0. Agora, para resolver esta equação com exponenciais, onde os expoentes são diferentes e depois ainda tem este aqui mais 1, a estratégia que se usa neste tipo de equações é exatamente fazer uma mudança de variável. E como é que se faz uma mudança de variável? Bem, eu vou tentar aqui manipular estes dois termos de forma a encontrar, a tentar igualar de alguma forma aqui esta parte onde o S se encontra elevado a um determinado expoente. Então o que eu podia fazer aqui seria exatamente meter menos 6 e aqui este é elevado a menos 0,08x e eu posso dizer que é elevado exatamente igual a este, a menos 0,04x e depois elevar tudo ao quadrado. Pela regra da potência, eu multiplicaria estes dois expoentes e obtinha exatamente o menos 0,08. Isto mais é elevado a menos 0,04x mais 1 igual a 0. Agora, se repararem aqui nestes termos, eu tenho aqui este e elevado a menos 0,04x e tenho aqui e elevado a menos 0,04x. Então, a minha mudança de variável, eu vou dizer isso. Eu vou dizer que o e elevado a menos 0,04x será exatamente igual a um y. E este y podiam considerar t, m, o que quiserem. Vamos então fazer a mudança de variável. Dizemos que existe um y, tal que esse y seja exatamente igual a esta potência que aparece aqui repetida. E agora vou substituir exatamente o e levantado a menos 0,04x exatamente por y e ficamos com a seguinte equivalência. Isto é equivalente, então fico aqui com menos 6. E isto é y, e não me vou esquecer deste quadrado. Ok, isto fica y ao quadrado. Mais aqui fica exatamente y mais 1 igual a 0. Bem, e agora esta é uma equação bastante simpática e familiar para vocês, porque é uma equação do segundo grau, onde podemos resolver isto através da fórmula resolvente. Então vou dizer que o y será igual a menos b, teríamos então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, teria então 1 ao quadrado, depois menos 4 vezes menos 6 vezes 1, tudo então a dividir por 2a, que seria menos 12. Isto será então equivalente, fazendo aqui as operações, y igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada, e aqui dentro 1 ao quadrado é 1, aqui vai dar positivo, 6 vezes 4 é 24, ok, dá 25. Então, a dividir por menos 12. Agora vou separar nas duas soluções. Y igual a menos 1 e fica aqui mais 5 sobre menos 12. Ou y será igual a menos 1 menos 5, isto a dividir por menos 12. Terei aqui nesta primeira solução y igual a menos 1 mais 5 dá 4 sobre menos 12, o que daria menos 1 terço.
ou y igual menos 1 menos 5 dá menos 6, que a dividir por menos 12 dá positivo, e 6 sobre 12 podemos reduzir para 1 meio. Bem, tem aqui então as duas soluções de y. Cuidado, mas esta equação tem que ser resolvida em ordem a x. Eu apenas mudam a variável para agora resolverem isto em ordem a x, porque eu agora vou trabalhar aqui esta mudança de variável que fiz. Eu na mudança de variável tinha o seguinte, tinha que e elevado a menos 0,04x seria igual a y, e descobri que este y dá exatamente menos 1/3, e sei ainda que o y será igual a menos 1/3, ou o y será exatamente igual a 1 meio. E agora vou substituir o y exatamente pelas soluções. Então tenho aqui e elevado a menos 0,04x será então igual a menos 1/3, ou o e elevado a menos 0,04x será então igual a 1 meio. Esta primeira equação que tem aqui, esta equação é impossível. Okay? E porquê é que esta equação é impossível? Porque se tiverem em mente uma função exponencial é sempre positiva, né? O gráfico é assim, a função a elevado a x, esta função é sempre positiva. Então uma exponencial nunca pode dar um valor negativo. Daí esta solução ser impossível e ficamos então apenas com esta. Agora, como é que eu resolvo aqui esta equação? Eu vou transformar isto num logaritmo. Okay? Vocês têm aquela transformação de uma exponencial num logaritmo. Por exemplo, se tiverem a elevado a x igual a b, vocês podem transformar isto dizendo que este x, atenção que a x não é, se eu tivesse aqui x, a elevado a x mais 1, eu teria que dizer aqui x mais 1. Se tivesse a elevado a x ao quadrado mais 5x mais 2, eu pego aqui no expoente da potência. Okay? Em tudo o que tiver em expoente. E vou dizer que isto dará então um logaritmo, onde a base desse logaritmo é a mesma base da potência, então um logaritmo de base A exatamente igual ao que tenho no segundo membro, ou seja, o logaritmo de B na base A. Assim transformam uma potência, pode ser sempre transformada num logaritmo, que é a sua inversa. Okay? Bem, sendo assim, então para resolver isto, eu vou então pegar aqui nesta equação. Vou então agarrar no que está em expoente, menos 0,04x. Isto passará então para um logaritmo, onde a base do logaritmo é a base da potência. E então se a base do logaritmo é E, estaremos a falar do logaritmo neperiano, logaritmo natural, de exatamente o que se encontra no segundo membro, ou seja, 1 meio. E agora resolvem isto em ordem a x. Podemos dizer que isto é equivalente a x ser exatamente igual a menos o logaritmo neperiano de 1 meio a dividir por 0,04. É assim, eu não tenho aqui a calculadora, no entanto eu vou apresentar o valor exato, visto que dividir por 0,04 seria a mesma coisa que multiplicar por 100 a dividir por 4. Ou seja, se eu tiver 1 a dividir por 0,04, isto será exatamente igual a eu fazer isto, ok? A 100 a dividir por 4. É exatamente a mesma coisa. Repara, 0,04 podemos dizer que é 4 a dividir por 100. Então eu teria 1 a dividir por 4 sobre 100. E uma divisão pode ser transformada numa multiplicação pelo inverso. Então eu teria 1 vezes 100 a dividir por 4. Okay? Então eu posso dizer que isto será igual então x a menos o logaritmo natural de 1 meio vezes então 100 a dividir por 4, que é 25, colocando então isto assim de uma forma um pouco mais apelativa. Podemos dizer que era exatamente menos 25 ln de 1 meio. Okay? E tínhamos então aqui o resultado ou a solução desta equação. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução para esta equação, uma equação com exponenciais onde foi necessário então fazer a mudança de variável. Fica aqui a sugestão, um grande abraço a todos.